Ei, você que está aí me assistindo, você sabia que há pouco tempo esse canal era apenas uma ideia? Hoje somos 300 pessoas caminhando juntas. Hoje conseguimos 300 inscritos no canal. Obrigado por acreditar nessa mensagem. Cada inscrito é uma prova de que vale a pena continuar. Que Deus abençoe a cada um de vocês e que esta comunidade continue crescendo para transformar vidas. Que cada um que está inscrito aqui possa prosperar com propósito, possa obter riqueza com sabedoria e viver de forma livre, independente, saudável, feliz, rico, com sucesso, dono de si e do seu próprio tempo. Porque esse é o objetivo, o foco, a finalidade e o propósito deste canal. Muito obrigado e vamos em frente. Gratidão. E em agradecimento, escolhi um tema que acho que é importante para todos nós. Por que temos tanto medo de mudar? Você já percebeu que muitas vezes sabemos que precisamos mudar? Sentimos que algo dentro de nós pede por uma transformação. Mas mesmo assim, não conseguimos dar o próximo passo. Um dos maiores bloqueios que enfrentamos no nosso processo de despertar é o medo da mudança. Sentimos que estamos prontos para sair da zona de conforto, mas alguma coisa nos impede. Então vamos juntos entender o que está por trás desse medo e, o mais importante, como superar esse medo para assumir o controle da nossa vida. O que é que nos bloqueia? Se mudar é algo positivo, por que sentimos tanto medo? O medo da mudança é natural e faz parte do nosso instinto de sobrevivência. Nosso cérebro é programado para buscar segurança e estabilidade. Qualquer coisa nova e desconhecida pode parecer uma ameaça, mesmo que seja algo bom para nós. Existem algumas razões comuns que nos impedem de mudar. Vamos ver algumas. A primeira dela é o medo do desconhecido. Se eu sair desse trabalho, se eu sair desse relacionamento, ou seja, qualquer coisa que me faz infeliz, será que conseguirei algo melhor? Se eu mudar minha rotina, será que minha vida realmente vai melhorar? Essas são as perguntas que ficam martelando na nossa cabeça. Nosso cérebro prefere o desconforto conhecido do que arriscar algo novo. A segunda razão é o apego à zona de conforto. A zona de conforto pode não ser um lugar feliz, mas é familiar. E o que é familiar nos dá uma falsa sensação de segurança. É como estar preso em uma gaiola de ouro, confortável,
mas ainda assim não deixa de ser uma prisão. E o terceiro é o medo do julgamento. E se eu falhar? O que os outros vão pensar de mim? Muitas vezes nos preocupamos mais com a opinião dos outros do que com a nossa própria felicidade. E quarto é o medo de perder o que já conquistamos. E se eu largar tudo e der errado? Esse medo faz com que muitas pessoas fiquem presas em relacionamentos infelizes, a trabalhos que odeiam e estilos de vida que não fazem sentido nenhum para elas, só por causa do medo de perder. E o quinto é a autossabotagem e crenças limitantes. Muitas vezes achamos que não somos capazes. Frases como eu não nasci para isso, não sou bom o suficiente, ou é tarde demais para mim, são armadilhas que nos impedem de agir e nos fazem permanecer estagnados onde estamos. Quais são os bloqueios que criam limites e o medo do novo? A vida poderia ser muito mais leve, mais criativa e cheia de descobertas se não fossem os bloqueios que acumulamos ao longo do tempo. Mas o que são esses bloqueios? Esses bloqueios são barreiras internas, são crenças e medos que nos impedem de explorar o desconhecido, de arriscar, de nos expressarmos livremente e de viver de acordo com o que realmente queremos. Vamos entender alguns bloqueios que nos limitam e como eles nos fazem temer o novo, sufocando nossa criatividade e nos impedindo de aproveitar as oportunidades da vida. Um dos bloqueios é a necessidade de aprovação. Desde pequenos, aprendemos que ser aceito pelos outros é essencial. Seja na escola, na família, no trabalho, queremos ser aprovados, queremos ser elogiados, queremos ser reconhecidos. Mas quando essa necessidade se torna um bloqueio, passamos a moldar nossas escolhas baseada no que os outros pensam de nós e não no que realmente nós queremos. Isso nos impede de tomar decisões que podem desagradar os outros. Faz com que vivamos para atender expectativas alheias. Gera medo de sermos criticados, julgados, rejeitados. Então, como superar essa necessidade de aprovação? Entendendo que cada um deve viver sua vida. Eu não posso viver a sua vida e nem você a minha vida. Também aceitar que não podemos e nem precisamos agradar a todos. Praticar pequenas decisões
sem buscar a aprovação dos outros. É apenas algumas formas de superar, mas é um começo. Outro bloqueio é o medo do fracasso. A sociedade nos ensina que errar é ruim. Crescemos ouvindo frases como você tem que acertar de primeira, ou o fracasso é vergonhoso. Isso nos faz ter medo de errar, o que nos impede de tentar coisas novas. Muitas vezes, em nossa infância, em nossa juventude, ouvimos coisas, palavras, frases que diziam que errar era feio, e era burrice ou tantas outras coisas que foram nos causando esse tipo de bloqueio, o medo de fracassar, o medo de errar. E isso nos limita, faz com que a gente vive desafios ou melhor, em vez de a gente viver novos desafios, a gente evita novos desafios e permanecemos na zona de conforto. Isso gera ansiedade, insegurança em qualquer decisão. Nos impede de aprender com os erros e crescer com eles. Todo erro é um aprendizado. A gente deve aprender e não voltar a cometer o mesmo erro. Como superar o medo do fracasso? É preciso ver o fracasso como parte do aprendizado. Todo grande sucesso veio de erros anteriores. Focar no processo e não apenas no resultado. Aceitar que errar faz parte da jornada e que o erro não define quem nós somos. Outro bloqueio é o medo da rejeição. Todos queremos ser aceitos, mas quando o medo da rejeição se torna um bloqueio, ele nos impede de nos expressarmos autenticamente. Isso nos faz evitar novas experiências, novas conexões e até novas oportunidades. O medo da rejeição nos impede de dizer o que pensamos ou sentimos, faz com que evitemos conhecer novas pessoas, bloqueia nossa criatividade, porque tememos que nossa ideia seja rejeitada. Deixamos de fazer muitas coisas por medo de que nos rejeitem, não nos aceitem e por aí vai. E como superar esse medo da rejeição? É preciso entender que a rejeição não é um reflexo do nosso valor, e sim da conformidade com a situação. A rejeição não é problema nosso. É problema de quem nos rejeita. E não é por isso que nós precisamos nos sentir desvalorizados. Não é porque o outro não nos aceita ou não aceita a nossa ideia, a nossa forma de pensar, de ser, de viver, que a gente não tem valor. O problema está no outro.
em quem está rejeitando. Quanto mais a gente se expõe ao risco da rejeição, mais percebemos que ela não é o fim do mundo. É importante focar nas conexões verdadeiras e não em tentar agradar a todos, principalmente aqueles que nada agregam para o nosso crescimento, para a nossa vida. Outro bloqueio é o bloqueio da escassez. Muitas pessoas vivem com a mentalidade que sempre falta oportunidades, falta dinheiro, falta felicidade, falta tempo, ou até alguns dizem que falta tudo. Esse bloqueio faz com que elas se apeguem ao que têm, mesmo que não as faça felizes, porque tem medo de perder. E como isso nos limita? Nos impede de explorar novas possibilidades por medo de perder o pouco que já temos. Faz com que aceitemos menos do que merecemos. Cria um ciclo de conformismo e acomodação. E para superar isso é preciso trocar a mentalidade de escassez pela mentalidade de abundância. Oportunidades sempre, sempre, sempre existem. É preciso confiar que podemos reconstruir nossa vida quantas vezes for necessário. E não ter medo de abrir espaço para o novo. Outro bloqueio é o bloqueio do conforto. O ser humano gosta de conforto. Mas muitas vezes o conforto nos impede de crescer. Mudanças exigem esforço e muitas vezes preferimos continuar onde estamos porque parece mais fácil. Mas isso faz com que fiquemos presos a hábitos, empregos e relacionamentos que não nos fazem felizes. Também dificulta a nossa adaptação ao novo, gera procrastinação e falta de iniciativa. É preciso se desafiar diariamente a fazer algo novo. Entender que o desconforto do crescimento é temporário, mas o arrependimento de não ter tentado dura para sempre. Ver cada desafio como uma oportunidade de evolução. Outro bloqueio é a falta de autoconfiança. Quando não acreditamos no nosso próprio potencial, deixamos de tentar, deixamos de testar, deixamos de nos expressar e de seguir nossos sonhos. Muitas vezes esse bloqueio é fruto de críticas que ouvimos ao longo da vida. E nos faz depender da validação dos outros, nos impede de arriscar e tentar novas habilidades ou de testar novas habilidades. Também faz com que subestimemos o nosso próprio valor. Mas podemos superar trabalhando no autoconhecimento e identificando nossas qualidades, valorizando as pequenas conquistas diárias, não se comparando com os outros e focando em nosso próprio progresso.
Esses são apenas alguns bloqueios, existem muito mais e precisamos aprender a lidar com eles para eliminar de nossas vidas. Caso contrário, sempre estaremos limitados a alguma coisa. Precisamos romper esses bloqueios para viver com liberdade. Todos nós temos bloqueios, mas a boa notícia é que podemos quebrá-los. O primeiro passo é reconhecer quais bloqueios estão nos limitando. O segundo passo é agir enfrentando um bloqueio de cada vez, com paciência e determinação. E não podemos esquecer que a vida é cheia de oportunidades, mas para vivê-las, precisamos ter coragem de sair da nossa bolha de segurança e nos abrir para o novo. O desconhecido não é um inimigo. Ele é onde as maiores descobertas acontecem. Não devemos ter medo do desconhecido. Sempre haverá um ou outro bloqueio que mais nos prende. Precisamos encontrar caminhos para superá-los. Todos merecemos viver com liberdade, sem medo e sem limites. Então, como podemos superar o medo da mudança? Precisamos reprogramar nossa mente para a mudança. A primeira coisa que precisamos fazer é mudar nossa forma de pensar. Em vez de ver a mudança como um perigo, devemos enxergá-la como uma oportunidade. Desde pequenos, somos ensinados a associar mudanças a risco, instabilidade e perigo. Isso ativa nosso instinto de sobrevivência, nos mantendo na zona de conforto, na zona segura. Que tal se perguntar, se eu mudar, o que de pior pode acontecer? Analisando isso, pode que percebamos que os riscos não são tão grandes quanto imaginamos. E a outra pergunta é, e se der certo? O que posso ganhar se tiver coragem de mudar? São questionamentos que podem nos ajudar a mudar. Nosso cérebro tende a focar no negativo. Por isso é importante treinar para considerar os ganhos e as possibilidades da mudança, não apenas os riscos. Outra forma é que entender que pequenos passos podem gerar grandes transformações. Mudar não precisa ser algo radical. Não significa largar tudo e começar do zero. Podemos começar pequeno. Mudanças graduais são mais sustentáveis e menos assustadoras. Por exemplo, se queremos mudar de carreira, podemos começar fazendo pesquisas, podemos começar fazendo cursos, falar com pessoas da área antes de largar tudo. Isso torna a transição mais segura e mais natural. Se queremos um estilo de vida mais saudável, podemos começar trocando um hábito ruim por um melhor, um dia de cada vez. Pequenos passos acumulados criam uma transformação real. Quanto mais agimos, mais confiantes ficamos.
A ação reduz o medo, porque nos mostra que mudar é possível. Também podemos lidar com o medo de forma inteligente. Como fazer isso? O medo nunca vai desaparecer completamente, mas nós podemos aprender a usá-lo a nosso favor. Em vez de deixar o medo nos paralisar, podemos usá-lo como um sinal de que estamos saindo da zona de conforto e crescendo. Sempre que sentirmos medo, devemos nos perguntar: esse medo está me protegendo ou me limitando? Se me protege, é bom, mas se me limita, pode ser enfrentado. Precisa ser enfrentado. Se for um medo irracional, que nos paralisa e nos impede de agir, ele está nos limitando. Mas se for um medo que nos faz refletir e planejar melhor nossas ações, ele pode ser útil. Um exemplo seria: se temos medo de falar em público, podemos começar falando para um pequeno grupo de amigos antes de encarar uma plateia grande. Usar o medo para se preparar melhor e não para desistir. Também é importante estar rodeado de pessoas que nos inspiram. Quando estamos cercados por pessoas que também buscam crescimento e mudança, ganhamos mais força para seguir em frente. O ambiente influencia diretamente a maneira como pensamos. Se convivemos com pessoas que reclamam, que têm medo de tudo e nunca tentam nada novo, acabamos absorvendo essa mentalidade. Importante ver histórias de quem já passou pelo que estamos passando e conseguiu superar. Buscar amigos, mentores ou grupos com interesses semelhantes aos nossos é importante. Trocar experiências com quem tem mentalidade de crescimento nos fortalece e nos encoraja. Quanto mais nos aproximamos de exemplos positivos, mais nosso cérebro passa a enxergar a mudança como algo natural e possível. Além disso, procurar livros, vídeos e materiais que incentivem a nossa evolução. E outro ponto é aceitar que os erros fazem parte do processo. Muitas vezes o medo da mudança vem do medo de errar. Mas errar não significa fracassar, e sim aprender. Ninguém acerta sempre. Erros são parte do aprendizado. Quando falhamos, devemos usar isso como uma oportunidade para crescer e ajustar nossa rota. E não desistir só porque deu errado ou porque erramos. Os erros podem nos ensinar muitas coisas. Importante é observar nossos erros para não voltar a cometê-los novamente. Um exemplo prático. Pense em como uma criança aprende a, a andar, a caminhar. Ela cai muitas vezes antes de conseguir dar os primeiros passos firmes. E ninguém diz que ela falhou por cair. Vamos aplicar isso na nossa vida. Se a gente tentar um novo negócio, um novo projeto, e não der certo, aprendemos algo que podemos usar na próxima tentativa. Se mudarmos de carreira e percebemos que não era o que queríamos, pelo menos nos permitimos tentar e agora podemos buscar outro caminho.
Cada erro é um ajuste de rota. O verdadeiro fracasso é nunca testar, nunca tentar. Superar o medo da mudança não significa eliminar o medo, mas aprender a conviver com ele e agir mesmo com medo. A mudança tem muitos benefícios. Vale a pena enfrentar o medo. Não podemos deixar o medo nos dominar. Mudar pode ser assustador. A incerteza, o medo do desconhecido e a possibilidade de falhar podem nos paralisar. Mas e se em vez de olhar para a mudança como um risco, começarmos a enxergá-la como uma oportunidade de crescimento? Toda grande transformação traz consigo benefícios profundos. E quando superamos o medo e damos o primeiro passo, percebemos que a mudança pode ser libertadora. Vamos explorar alguns dos principais benefícios que podemos experimentar ao abraçar a mudança. Primeiro, ou um deles, é que nos sentimos mais vivos e realizados. Viver sempre da mesma forma, fazendo as mesmas coisas e seguindo a mesma rotina, pode tornar a vida monótona e sem brilho quando não estamos no nosso lugar, quando não estamos no nosso propósito. A mudança traz uma sensação de renovação e propósito, fazendo com que nos sintamos mais vivos. Por exemplo, vamos pensar na última vez que fizemos algo novo pela primeira vez. Pode ter sido aprender uma habilidade diferente, viajar para um lugar desconhecido ou mudar de ambiente. Como é que nos sentimos? Provavelmente uma mistura de medo e empolgação. E é exatamente essa sensação que nos faz sentir que realmente estamos vivendo. Outro benefício é que descobrimos oportunidades que nunca teríamos encontrado. Ficar parado significa limitar nossas possibilidades. O mundo está cheio de oportunidades, mas muitas delas só aparecem quando estamos dispostos a dar um passo à frente ou sair do conforto, ou seja, quando nos movimentamos. Quando estamos parados, pouca coisa muda. Imagina que desejamos mudar de carreira, mas temos medo de deixar nosso emprego atual. Se nunca tomarmos uma atitude, nunca saberemos se poderíamos ter encontrado um trabalho mais alinhado com nossos sonhos ou atuado de forma independente naquilo que gostamos. Quantas pessoas talentosas passaram a vida toda a vida, escondendo seus dons ou seus talentos porque tiveram medo de tentar algo novo? Pense um pouco sobre isso. Outro benefício é que ganhamos autoconfiança e autoestima. Cada vez que enfrentamos um desafio e superamos, percebemos que somos mais fortes do que imaginávamos.
Isso aumenta a nossa autoconfiança e nos dá mais coragem para enfrentar novos desafios no futuro. Por exemplo, quando aprendemos a andar de bicicleta, no começo parecia impossível, mas com o tempo, com a prática e com a coragem conseguimos. E andar de bicicleta se torna algo normal. A vida funciona da mesma forma. Quanto mais nos desafiamos, mais confiantes nos tornamos. Outro benefício é que a gente aprende a se adaptar e a crescer. A mudança ensina resiliência, a capacidade de se adaptar. A vida é imprevisível e saber lidar com mudanças nos torna mais preparados para qualquer desafio. Empresas bem-sucedidas estão sempre inovando, porque sabem que se ficarem estagnadas, serão ultrapassadas pela concorrência. E o mesmo vale para nós. Precisamos evoluir constantemente para nos mantermos relevantes e satisfeitos com nossa própria trajetória. E outro benefício é que conquistamos a liberdade de viver realmente como queremos. Quando enfrentamos o medo e mudamos, nos libertamos das expectativas impostas por outras pessoas e começamos a viver de acordo com os nossos próprios termos. Isso nos dá um nível de independência e autenticidade que muitas pessoas nunca alcançam. Muitas pessoas sonham em viajar pelo mundo, empreender ou seguir uma paixão, mas acabam presos a obrigações que não fazem sentido. Ao tomar o controle da nossa vida, percebemos que é possível viver do nosso jeito, fazendo aquilo que gostamos, seguindo a nossa essência, a nossa identidade, a nossa personalidade, vivendo, atuando dentro daquilo que foi nos dado pelo Criador. Nossos talentos, nossos dons, nossas habilidades, capacidades, a vocação que nós temos, sem precisar seguir o que a sociedade nos dita. Sabe qual o maior arrependimento? E se? O medo da mudança pode ser forte. Mas sabe o que ainda é pior? Passar a vida inteira se perguntando: e se? Quantas pessoas chegam ao fim da vida com arrependimentos por não terem tentado algo diferente? O arrependimento de não ter vivido de verdade é muito mais doloroso do que o medo de arriscar. Em vez de perguntar e se der errado, devemos nos perguntar e se der certo. A resposta pode transformar sua vida. Então, o medo pode ser um grande inimigo, mas quando aprendemos a lidar com ele, ele se torna nosso maior mestre. O medo da mudança sempre vai existir, mas agora sabemos que ele não é um inimigo. Ele é um sinal de que estamos prestes
a crescer. Então o convite é dar o primeiro passo. Não precisa ser uma grande revolução, apenas uma pequena ação que nos aproxime da vida que realmente queremos. Precisamos lembrar: quem governa a nossa vida somos nós mesmos. O medo pode caminhar ao nosso lado, mas jamais deve ser o motorista. Devemos pegar o volante e seguir nosso caminho com coragem. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Se puder, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Alguém que está buscando mudança em sua vida. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, curta esse vídeo, comente. E junto vamos buscar o despertar para algo novo e maior. A vida é muito curta para ser vivida com medo. Muito obrigado a você que já é inscrito no canal. Muito obrigado por estar me acompanhando e fazendo parte desta caminhada em busca do despertar, em busca da prosperidade com propósito, em busca da riqueza com sabedoria, em busca da liberdade, da independência, com saúde, feliz, rico, com sucesso, dono de si e do seu próprio tempo. Muito obrigado, Deus te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo.